Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vou mostrar como podemos simplificar a implementação do padrão Strategy usando programação funcional em Java e assim reduzir o número de classes que precisamos criar. Recursos de programação funcional foram introduzidos em Java a partir da versão 8. Já falamos sobre programação funcional e o padrão Strategy em vídeos que vou deixar os links nos cards aqui em cima. Se você não viu o vídeo sobre o padrão, é imprescindível que veja, pois os exemplos e diagramas usados aqui foram explicados e implementados lá. Vou partir do exemplo de processamento de arquivos de retorno de boletos bancários que discutimos no vídeo sobre o padrão. Vou deixar um link na descrição para o material e código-fonte do projeto convencional e utilizando programação funcional. Esta foi a modelagem apresentada no vídeo sobre o padrão, onde as classes destacadas representam o mínimo que precisamos para implementar o padrão. Precisamos de ao menos uma interface que defina um comportamento a ser utilizado por uma classe estrategista. Cada comportamento precisa ter ao menos uma implementação. Se voltarmos no diagrama do processamento de arquivos de retorno de boletos bancários, apresentado naquele vídeo, ele foi implementado seguindo o padrão. Logo conseguimos fazer uma associação entre os elementos aqui com o diagrama anterior. Boleto é apenas uma classe de negócio, que armazena os dados de um boleto bancário. É a única que não tem relação com o padrão. Processar boletos é nossa classe estrategista, que usa as estratégias, ou seja, as implementações dos comportamentos. A interface leitura-retorno é então o único comportamento que temos, nossa única estratégia. E ela possui duas implementações, uma para arquivos de retorno de boletos do Banco do Brasil e outra para arquivos do Bradesco. Se analisarmos uma versão simplificada da modelagem do Strategy, podemos ver essa relação direta com a modelagem do problema dos boletos. Vou até colocá-las lado a lado para você poder parar e observar. Mas voltando ao diagrama da implementação, para aplicar o padrão, tivemos que criar esta interface leitura-retorno e duas classes representando suas implementações. Isto simplesmente para permitir que um único método abstrato que chamamos de ler arquivo seja implementado de forma diferente em cada uma das classes. Tal método é que lê um arquivo contendo dados de boletos bancários pagos e retorna uma lista de objetos boleto com tais dados. Lembre que o padrão Strategy tem como objetivo permitir a troca de implementação de um método até mesmo em tempo de execução. Exatamente pelo fato de podermos ter um sistema que lida com pagamento de boletos de diferentes bancos, possuindo implementações diferentes para a leitura dos arquivos, é que usamos o padrão. Se você lembra do vídeo sobre programação funcional, este é um paradigma de programação cuja uma das principais características é permitir que funções sejam armazenadas em variáveis e assim passadas por parâmetro para outras funções. Ou seja, podemos passar não apenas o retorno de uma função para outra, mas passar uma função A para uma função B e assim a B pode chamar a função A quando desejar. Então, a partir do Java 8, com a introdução de recursos de programação funcional, podemos fazer exatamente isso. Assim, não somos obrigados a criar nenhuma nova interface ou classe para os comportamentos. Mas como seria isso? Aquela modelagem convencional do padrão, utilizando apenas programação orientada a objeto, pode se transformar em uma implementação funcional que pode ter uma só classe, a estrategista. Não estou dizendo que isso é o ideal, mas podemos ter o mesmo dinamismo e benefícios do Strategy sem criar diversas classes e interfaces. Você pode estar confuso e se perguntando como podemos simplificar tanto. Não vou entrar nos detalhes de programação funcional em Java, pois isso é assunto para um curso inteiro. Então vamos com calma. Observem que na modelagem funcional à direita, os comportamentos serão uma function, ou seja, uma função. Este tipo realmente existe, foi introduzido em Java 8, mas o uso não é tão direto quanto parece. A questão é que o que queríamos desde o início era apenas permitir trocar a implementação de um comportamento. Declarando um atributo do tipo function, podemos fazer isto. Lembre que um método nada mais é que uma função dentro de uma classe. A implementação de um comportamento na versão que não usa programação funcional era isso aqui,
uma função que recebe o nome do arquivo com os pagamentos dos boletos e retorna uma lista de objetos boleto contendo tais dados. O que precisamos fazer é armazenar tais funções em uma variável, para podermos trocar a implementação da função quando desejarmos. Mas como Java é uma linguagem estática e fortemente tipada, precisamos declarar todas as variáveis com antecedência e cada variável precisa de um tipo definido, não sendo possível alterar o tipo em tempo de execução. Exatamente por isso que, se precisamos armazenar uma função em uma variável, declaramos o tipo dela como function. Este é apenas um dos tipos de funções possíveis em programação funcional em Java. Estritamente falando, uma function é um tipo de variável que permite armazenar uma função que recebe um único valor por parâmetro e retorna um resultado. Voltando ao código da versão convencional, nossas funções, como a que implementa a leitura de arquivos do Banco do Brasil, são exatamente desta forma. Recebem um parâmetro, o nome do arquivo a ser lido, e retornam um valor, a lista de boletos no arquivo. Mas antes de partirmos para o código, esta é a modelagem real para o processamento de retornos de boletos com programação funcional em Java. Processar boletos é a nossa classe estrategista e boleto é aquela nossa classe de negócio. O comportamento que realiza a leitura do arquivo de boletos é este atributo leitura-retorno do tipo function. Mas como tinha falado, a forma de declarar uma function requer alguns detalhes adicionais. Já sabemos que esta é uma função que recebe um único parâmetro e retorna um valor. Como vimos no slide anterior, o que a função que implementamos em outro vídeo recebe é o nome do arquivo, que é string. O que ela retorna é a lista de boletos obtidos de tal arquivo. Deste modo, ao declarar uma function, precisamos indicar, usando os recursos de generics, o tipo de parâmetro que ela deve receber e o tipo do valor que ela retorna. Mas no caso de uma function, ela exige dois tipos genéricos, o tipo do parâmetro da função e o tipo do retorno. Isto porque, como Java é uma linguagem estática e fortemente tipada, como falei, não podemos armazenar qualquer tipo de função em uma variável function. Isto garante que se tentarmos armazenar uma função que tem uma assinatura diferente do que definimos ao declarar a function, teremos um erro de compilação. Se a função que processa arquivos de retorno precisa receber o nome do arquivo, não faz sentido armazenar no atributo leitura-retorno uma função que não recebe parâmetro algum ou que o tipo do parâmetro ou retorno seja outro. O método processar é incluído apenas por conveniência, para facilitar a chamada da função armazenada no atributo leitura-retorno. Vamos começar a ver a implementação e perceberá como tudo faz sentido. O primeiro detalhe é que se leitura-retorno é um atributo, ele deve ser fornecido em algum momento. Podemos fazer isso facilmente passando tal atributo para um construtor. Ao instanciar a classe processar boletos, precisamos dizer qual função a ser usada para ler os arquivos. Na linha 5, você pode ver como estamos pegando o parâmetro recebido do construtor e armazenando no atributo leitura-retorno, como se fosse uma variável convencional, mas esta é uma função. Para permitir trocar tal função por outra, mesmo depois de ter instanciado o processar boletos, devemos incluir um setter para tal atributo, que não incluir para ganhar espaço. A questão é, como esta function será chamada? Em linguagens como JavaScript, a forma de chamar uma função é a mesma, independentemente de como tal função foi definida, se você está usando programação funcional ou não. Em Java, quando armazenamos funções em variáveis, a forma de chamá-las é diferente de funções convencionais. Existem algumas razões para isso, como permitir a composição de funções que abordei no vídeo sobre programação funcional, além do modo como programação funcional foi introduzida em Java e de recursos adicionais que são fornecidos pela linguagem. Como o método processar foi incluído apenas por conveniência, ele deve chamar a função armazenada em leitura-retorno e fazer o que desejar com a lista de boletos obtidos. A linha que nos interessa aqui é a 9, onde de fato chamamos a função armazenada no atributo. Mas perceba que não incluímos apenas o nome da função, seguido de parênteses e os devidos parâmetros, que neste caso é apenas um. Fizemos leitura-retorno.apply para poder de fato chamar nossa função. Um pouquinho diferente do convencional e talvez confuso, certo?
É tudo questão de prática, mas precisamos entender por que as coisas são assim. A questão é que o JDK está nos enganando. Function não é de fato uma função, mas sim uma interface que representa uma função. Lembre que Java não nasceu com recursos de programação funcional e quase tudo na linguagem são objetos. Então, para permitir programação funcional, a solução que os arquitetos do JDK chegaram foi usar as chamadas interfaces funcionais para representar funções. Quando armazenamos uma função em uma variável do tipo function, o que a máquina virtual faz é criar um objeto cujo código da função fornecida será executado quando chamarmos o método apply. Isto explica por que não podemos colocar o nome da function seguido de parênteses para chamá-la. E este método apply muda de nome, dependendo do tipo de função que estivermos criando. Lembre que function é apenas um dos vários tipos possíveis. No entanto, ainda não vimos a implementação da função de fato. Este código apenas declara um atributo do tipo function que irá receber e armazenar uma função, mas nenhuma função foi definida ainda para ser armazenada nele. Lembra das funções do Banco do Brasil e Bradesco, né? Aqui apenas dei um nome específico a elas. O código interno das funções não importa, pois não interfere no padrão. Você pode conferir o código no link na descrição. Só que precisamos colocar tais funções em algum lugar. Na modelagem sem programação funcional, tínhamos uma classe para cada implementação. Por enquanto, iremos colocar todas essas implementações dentro da classe processar boletos. Esta não é a forma ideal, pois tal classe vai começar a ficar muito grande, mas é apenas para entender o funcionamento. Os métodos para cada banco foram definidos como estáticos, indicando que podem ser chamados sem nem mesmo precisarmos instanciar a classe onde estão. Observe que chamei as funções de métodos, apenas por questões de definição, pois estas são funções declaradas da forma convencional, dentro de classes. Você pode estar se perguntando como usa isso e qual a vantagem no final de tudo, pois parece que ficou apenas mais complicado. Este é todo o código que precisamos para usar essa implementação funcional, e é quase a mesma coisa da implementação totalmente orientada a objetos. Vamos rever alguns detalhes. Ao instanciar a classe processar boletos, precisamos indicar qual função será usada para ler os arquivos de boleto. Na linha 3, estamos instanciando o objeto processador, indicando qual função ele deve executar quando o seu método processar for chamado, neste caso na última linha. Se passarmos a função ler Bradesco para o construtor, o processador passará a usar a estratégia do Bradesco para leitura de arquivos de boleto. A classe processar boletos não sabe qual função será chamada. Somente ao ser instanciada é que indicamos qual função desejamos que ela use para processar os boletos. O método apply na linha 9 do código anterior é apenas um atalho para a função armazenada no atributo leitura-retorno, que neste exemplo é a função ler Banco Brasil. Um detalhe que você deve ter notado são estes dois pontos na linha 3. Esta sintaxe nova é que deixa claro que não estamos chamando a função ler Banco Brasil aqui. Para fazer isso, deveríamos usar ponto e após o nome da função, obrigatoriamente incluir parênteses. Os dois pontos é a forma que usamos em Java para passar uma função de uma classe, ou seja, um método, por parâmetro para outra função. Coloque apenas um print dentro das funções do Banco do Brasil e Bradesco e tente alternar o uso de cada uma delas aqui para ver como realmente funciona. Na versão sem programação funcional, lembre que tínhamos uma interface leitura-retorno e uma classe de tal interface para cada estratégia a ser implementada para os diferentes bancos. O último diagrama de classe para a versão funcional é bem mais simples que a versão convencional, mas temos um problema de incluir as implementações de cada banco todas na classe processar boletos. Tal classe vai crescer muito à medida que novas instituições bancárias forem sendo implementadas. Uma primeira forma de reduzir esse problema é colocar tais implementações como métodos estáticos de uma classe leitura-retorno, que era uma interface na implementação não funcional. Assim separamos as estratégias da classe estrategista. Por enquanto, as implementações dos métodos são um pouco extensas, mas isso resolveremos com outro padrão. E se você está se perguntando se colocar todas as implementações das estratégias em uma só classe não viola o princípio da responsabilidade única, podemos dizer que sim, viola. Mas lembre que princípios são recomendações, não leis. Precisamos ponderar a aplicação de cada um e muitas vezes é preciso balancear prós e contras. No caso das estratégias, elas são métodos totalmente independentes. Nenhuma depende ou interfere na outra, então não vejo problema aqui.
E se você imaginar que a classe viola o princípio do aberto-fechado, pois sempre que precisarmos adicionar uma implementação para um novo banco, teremos que modificar a classe. Isso é verdade, mas não estaremos modificando nenhum código existente, exatamente pelo fato de cada método ser totalmente independente, não chamando nenhum dos outros métodos. Então, mais uma vez, neste caso não é um problema. Olhando tudo que fizemos nessa implementação funcional, ela parece mais complexa, mas na verdade, você pode apenas não estar familiarizado com esse novo paradigma. Devs que não conhecem programação funcional em Java podem até entender o que o código faz, mas não entenderão os detalhes e dificilmente conseguirão ter fluência e modificar o código antes de estudar este novo paradigma. Em linguagens como JavaScript, apesar de ter menos recursos de programação funcional, a curva de aprendizagem é menos íngreme. As desvantagens só são desvantagens para quem não conhece programação funcional. Em questão de vantagens, esta implementação exige a criação de menos classes e interfaces, o que agiliza o processo de desenvolvimento se você entende o paradigma. E não é que obrigatoriamente no final teremos muito menos classes e interfaces. O ponto é que interfaces como a Function já são fornecidas pelo JDK e apenas usamos. A programação funcional torna o código mais dinâmico, pois como vimos, podemos trocar implementações de funções em tempo de execução. Então, no final das contas, só temos vantagens. Você verá que o paradigma é cada vez mais usado nas próprias classes fornecidas pelo JDK, além de em inúmeros softwares e bibliotecas atuais. Vou ficando por aqui. Se você é novo em programação funcional, principalmente em Java, tem um mundo totalmente novo para descobrir. Por isso vou deixar links na descrição para você conferir o material sobre o padrão Strategy, o código-fonte dos projetos e cursos de programação funcional gratuitos. Até o próximo padrão.